Olá, bem-vindos a todos neste terceiro painel do Next TV Brasil 2021, que intitulamos como o primeiro set-top box da Android TV com controle de viva voz foi lançado no Brasil. Quero convidar a todos os participantes que estão nos assistindo a fazerem suas perguntas por meio do chat, que você pode ver aqui ao lado da tela. Você pode fazer perguntas por meio do chat, dos comentários. Vamos ver se conseguimos incluir essas perguntas no debate. Então, deixe-me apresentar nossos dois panelistas especialistas para esta sessão. O André Ribeiro, ele é vice-presidente de marketing da Sky Brasil, e o Márcio Oliveira, ele é gerente de desenvolvimento de novos negócios da Technicolor. Há alguns meses, Sky Brasil e Technicolor anunciaram um novo dispositivo revolucionário para o mercado brasileiro, que está na vanguarda realmente das implantações globais de TV por assinatura, e achamos que seria uma ótima ideia convidar os dois dos principais executivos que ajudaram a trazer esse equipamento avançado para o mercado. Para realmente nos ajudar a entender por que ele era necessário e o que foi preciso para construí-lo, quais as funcionalidades que ele traz e o mais importante de tudo, que nos diz sobre o estado atual e os futuros rumos da indústria da TV por assinatura no Brasil. Vamos a começar então com André, apresentando você a nosso público. André, você trabalha na Sky Brasil, a maior operadora de TV por assinatura via satélite do país, há quase 15 anos. Quais são suas responsabilidades atuais como vice-presidente de marketing, André? Bom dia, Ariel. Bom dia a todos. 15 anos nessa segunda temporada. Eu tive uma primeira temporada na DirecTV, eu tenho bastante tempo de indústria, passei por quase todas as áreas que a TV por assinatura tem dentro de uma empresa. Veterano da TV por assinatura, um histórico. Eu saí por um período, mas é um mercado tão apaixonante que eu fiquei 3 anos fora e voltei. É muito legal o que a gente faz, o que a gente entrega para o consumidor e a forma como a gente faz isso, né? Lidar com entretenimento, lidar com conteúdo é fantástico. E atualmente eu estou na posição de vice-presidente de marketing e produtos, então toda a parte de comunicação, mercado, base, desenvolvimento, desenho e precificação de produtos, estratégia de produtos, de product placement, e monetização dos assinantes, das ofertas, analytics também, estamos assumindo analytics mais recentemente. É um portfólio bem variado, com bastante desafio e muita coisa legal para fazer. Muito com essas novas tecnologias também, não? Muito para pensar. Sim. E o Márcio, você trabalha na Technicolor, um dos fornecedores líderes mundiais de CPE, tanto set-top box como para broadband, para operadores de TV por assinatura e telecomunicações há mais de 5 anos. 5 anos. Qual é a sua função atual como gerente de desenvolvimento de novos negócios na Technicolor? Bom dia. Obrigado pelo convite de participar desse painel. Atualmente, na Technicolor, eu sou responsável por apresentar tudo que é novidade na área de tecnologia para os operadores de TV por assinatura e de telecomunicações. Isso tanto para vídeo quanto para broadband. Então, o que eu faço, eu faço uma primeira apresentação para o meu cliente, né, desse produto, dessa ideia, e a gente vai desenvolvendo junto com o meu time de engenharia
e de projetos, né, e também o time de engenharia de projetos do cliente. E foi exatamente isso que aconteceu com esse setup da Sky. Né? A gente trouxe uma primeira ideia e a gente foi desenvolvendo o produto atendendo aos requisitos que a Sky nos solicitou. Então, basicamente, essa é a minha função, trazer tudo que é novidade para o cliente. E, André, falando dessa novidade, que é esse deco de vanguarda que a Sky traz para o Brasil, qual foi a motivação da Sky quando a empresa decidiu que era hora de trazer um set-top box mais avançado para seus assinantes? Como tudo na Sky, começa com o consumidor, né, Ariel? A gente vai sempre tentando entender quais são as necessidades presentes e quais são as necessidades que esses consumidores ainda não têm, mas que estão caminhando para. E naquele momento a gente olhava para o mercado com um conteúdo muito pulverizado, com diferentes acessos, com diferentes formas de um cliente ter o conteúdo que ele gostaria em diferentes plataformas, diferentes formas de uso. Então tinha um pouco de ainda permanece uma parte disso, ainda permanece, mas estava um pouco difuso as coisas e o consumidor tendo dificuldades de se encontrar nesse mundo de possibilidades. E a gente olhando dessa visão, a gente foi entender mais e ver como é que o nosso cliente facilitaria a vida do nosso cliente acessar e descobrir e procurar e consumir conteúdos de uma forma muito mais transparente. Que no fim do dia o cliente quer. Ele quer ter acesso aos conteúdos que ele quer ou descobrir novos que ele ainda nem sabe que existem, mas de uma forma simples, transparente e bastante fluida. E foi daí que a gente partiu. Como é que o consumidor, olhando para todas as novas possibilidades, estava interagindo com elas? E aí a gente foi começar a construir o case, entender quais eram as tecnologias, como é que a gente ia fazer para entregar isso de uma forma bastante fluida para esse cliente, que ele pudesse navegar nos mundos, que seja dele de OTT, seja ele no mundo de canais lineares, e para fora também, porque a gente sabe que entretenimento não está mais circunscrito somente a conteúdos de vídeo, mas também de áudio, e aí a gente, enfim, partimos desse modelo mental para tentar construir uma solução que atendesse os nossos clientes. E a gente como a gente atende a clientes de todas as regiões do Brasil, a gente atende clientes de diferentes perfis, diferentes necessidades, a gente começou a trabalhar nessa construção para um subsegmento, um subset desses clientes. Parece que esse novo produto da Sky vem com algumas funcionalidades avançadas que ainda não vimos em nenhum outro lugar da América Latina ou mesmo ao redor do mundo. O que diferencia o Sky Connect das implementações anteriores? Por que ele é tão inovador, tão revolucionário, André? Na verdade, quando a gente estava nessa discussão, né, a gente começou a olhar quais eram as tendências, para onde estavam indo. Há não muito tempo atrás, a gente via todo mundo ou com o celular na orelha ou digitando alguma coisa. De algum tempo para cá, você vê as pessoas falando com o celular, mas elas não estão falando com ninguém, elas estão literalmente falando com o celular, mandando mensagem de voz, comandando o celular, fazendo mudanças, fazendo uma série de funções por voz. Aí nasceu a primeira feature que a gente foi conversar com a Technicolor de comando de voz à distância. Não só ter um controle remoto que você possa conversar e também tem, mas não só ter um controle remoto, mas você poder comandar à distância, como qualquer smart speaker do mercado. Então, essa é uma função. A outra é a integração de games, a expansão do entretenimento, a expansão do conteúdo para outros modelos, outras modalidades. Então, a gente precisava ter um equipamento que pudesse suportar games, que tivesse uma similaridade de uso para a maioria das pessoas. Então, a gente trouxe dentro da plataforma, dentro desse conceito, o Android TV. E o Android TV
possibilitam uma série de features e de programas, aplicativos, conteúdos que ampliam a experiência. Então, para além do voice control, né, do smart speaker que está embutido por distância, você pode usar o controle remoto, mas você pode simplesmente usar o comando normal de um smart speaker. Você fala, ok, Google, a caixa acorda e você dá os comandos que você precisa. Então, ela pode ser central, inclusive como comando de uma casa automatizada. Então, essa é uma outra feature, né? Então, a gente fala de smart speaker, ela é também o Farfield, como é que chama certinho? O Márcio vai me ajudar, é Farfield Voice Control, o nome técnico. E games a gente tem ali dentro, tem todos os aplicativos que você possa imaginar dentro da Play Store, e uma caixa de um altíssimo poder de processamento para poder trazer cada vez mais opções para o cliente, e conforme elas forem acontecendo, ainda que a gente não saiba quais elas são agora. E o Márcio, foi difícil projetar e construir essa nova set-top box para atender as especificações que foram exigentes da Sky? Que desafios a Technicolor precisava superar? Como foi o tempo de inserção, o lançamento no mercado dessa caixa? Bom, são diversos produtos em uma só caixa, né? E isso representou, assim, vários desafios para nós. Porque, além de ser além de ser um set-top box, ele tem também essa questão, né, do hands-free do Google, ele tem o smart speaker, ele tem um receptor de satélite de 4 tuners com PVR, ele é um OTT streamer com outros apps, ele é um music player, é um game machine, como o próprio André comentou, e tem também essa central do Connect Smart Home. Então, precisava fazer tudo isso numa mesma caixa, né? Nas especificações do hardware, que a gente ele tem uma placa que é separada para os microfones, que inclusive são microfones omnidirecionais e super sensíveis, que foi montado num enclosure dedicado, que foi projetado para filtrar, né, todos os ruídos do ambiente, porque além de quando você vai fazer alguma solicitação, ele precisa estar filtrando isso daí, sabe que você na hora que está chamando o Google, se tiver alguém falando, ele poder filtrar isso. E tem também às vezes a questão que a própria TV vai estar ligada, né? Então você vai solicitar alguma coisa e está passando um filme, uma novela, alguma coisa, e ele tem que filtrar isso daí e saber que você está solicitando ele. Então, teve todo esse projeto para montar essa parte do microfone. E também tem a parte do próprio alto-falante, que ele também foi montado para ter uma excelente resposta de graves, que para você ter uma ótima qualidade musical, porque você não vai só pedir as coisas, né, para o assistente do Google, você também vai querer ouvir música ou até mesmo escutar os efeitos sonoros, né, do filme que está passando ali na sua TV. E outra coisa que, além de ser um set-top Android TV com Wi-Fi, como a maioria do mercado tem, a gente também se envolveu, tem também essa questão da melhor disposição das antenas de Wi-Fi, porque tem que garantir uma ótima recepção, porque a ideia desse produto, né, é de receber os dados de internet, né, via Wi-Fi. E teve também a questão do HD, que teve que ser um HD projetado e escolhido para ter um funcionamento silencioso, porque ninguém quer ter um HD barulhento ali na sala, você, quando não estiver assistindo, não estiver fazendo nada, um HD barulhento. E quando você coloca tudo isso aí dentro de uma caixa, né, para fazer funcionar tudo junto, é um grande desafio do ponto de vista de hardware. E na parte de software, né, além da Technicolor ter sido o principal integrador para esse projeto, tem também todas as suítes de testes, né, que nós tivemos que passar para conseguir a certificação, né, principalmente essa questão do Farfield, né. São várias suítes que precisam ser rodadas, né, para a gente conseguir a certificação e também garantir que esse Smart Assistant ele funcione quando a TV estiver desligada, porque também você também pode solicitar ele quando a TV estiver desligada.
E um outro desafio que apareceu no meio desse projeto tudo foi a crise mundial de semicondutores, né? No meio disso tudo, certo, certo, porque foi no meio do projeto. Então. não foi no meio do projeto. E assim, mas graças aos times, né, os diversos times que a gente tem dentro da Technicolor, desde sourcing, o time de logística, o time de desenvolvimento, a gente conseguiu garantir que esse produto fosse lançado dentro dos prazos que a Sky estava esperando. Eu posso adicionar um que o Márcio não comentou, mas eu lembro que a gente discutiu bastante. Dissipação de calor. A hora que você coloca todo esse hardware dentro de uma única casa. No Brasil, E no Brasil? E no Brasil, porque você poderia imaginar isso, não sei, na Noruega ou na Finlândia, que é uma outra coisa, mas no Brasil essa caixa é terrível. Algumas reuniões, a gente não queria cooler para não fazer ruído e ao mesmo tempo tinha um problema de dissipação de calor. Olha, esse foi das coisas legais que a gente teve que discutir bastante para fazer. E a outra que não tinha muito padrão de set-top box de satélite com far-field, né, com microfone aberto. Também foi uma construção a muitas mãos aqui, Google, a Sky, a Technicolor, para a gente chegar numa solução pioneira no mercado, né? Tuvo que pensar isso de zero, realmente, não? E isso que permite agora essa nova plataforma Android. Por que vocês acham que o Android está gerando tanto interesse entre os provedores de serviços da rede na América Latina? André, primeiro, se você também, Márcio, quer responder. André? O Android ele traz algumas vantagens por concepção, né? Ele tem a Play Store, que expande o mundo do entretenimento, do conteúdo e de como e que já todo mundo está usando e essa é a segunda parte fundamental, né? As pessoas, o mercado de Android no celular é muito, muito presente. As pessoas têm uma familiaridade, entendem já, e tem essa dinâmica de trabalhar com a plataforma Android e entendem como ela funciona. Então, simplifica, não tem curva de aprendizado, é uma transição super transparente para o assinante, para o cliente, para quem está manuseando aquele equipamento, de como ele encontra as coisas, de como ele opera aquele equipamento, quais são as possibilidades que trazem, e expande o universo. Para além disso, tem a preocupação de que a Android está sempre pronta, ou a plataforma Android está sempre pronta para a próxima coisa enorme que vai acontecer, o next big thing que vai acontecer. Que a gente não sabe qual ela é, mas ela vem. Realmente não. Ela sempre vem. E você está com uma plataforma que está preparada anteriormente, a gente já está com um passo à frente. Então, quando essa próxima grande novidade aparecer, a gente já vai estar pronto. O nosso cliente já vai poder aproveitar desde o momento zero. E, Márcio, porque vocês estão apostando muito para Android, não? Como vê você esse interesse pela Android TV? Então, a gente vê assim que nessa indústria, né, de TV paga, né, a gente enfrenta assim, uma concorrência muito grande desses dispositivos, né, no mercado de varejo. Sim. E isso está gerando uma grande rotatividade. Então, tem vários serviços, né, sendo disponibilizados através de OTT ou até das Smart TVs, né? E isso aí, às vezes, acaba até sendo considerado uma ameaça para a indústria de TV paga. Mas com o Android TV, né, a gente consegue transformar isso numa oportunidade, né, que a gente consegue, como até o André mencionou, você agregar, né, tudo isso daí num único equipamento e facilitando, né, essa experiência do usuário final, que você não tem somente a TV ali, né, no Android TV, você acaba tendo também jogos, IoT, né, e todas as outras aplicações, né. E uma coisa interessante do Android TV é que a possibilidade de você atualizar ele, né. Então, toda vez que sai uma nova versão de Android, você consegue atualizar o Android e incluir novas features, né. Então, eu acho que isso é uma coisa que esses novos provedores, né, estão procurando, né, lançar algo diferente e que acaba sendo
deixando a experiência do usuário final assim bem mais interessante, né, para ele, né? Então, essa caixa ainda vai durar bastante tempo no mercado, né, esse tipo de solução. Acho que é isso que os operadores estão procurando. André, a Next TV começou hoje com um painel das operadoras como superagregadoras, não? De OTTs, de aplicativos, de diferentes plataformas de entretenimento. Quão importante é hoje ser capaz de oferecer aos assinantes de TV por assinatura a capacidade de acessar plataformas de vídeo OTT de terceiros por meio de uma única interface de usuário? E quais serviços OTT já estão sendo integrados pela Sky Connect? A gente vê o conteúdo OTT como complementar. A gente tem conteúdos que se beneficiam de uma distribuição on-demand, conteúdos que se beneficiam de uma transmissão ao vivo, por satélite, e a gente entregar a solução. De novo, o cliente quer receber o conteúdo da maneira e na hora que ele está ávido a consumir. Então, trazer esse conteúdo e agregá-lo numa única plataforma, de novo, para além dos conteúdos de vídeo, a gente está falando de qualquer conteúdo, de qualquer forma de entretenimento. Trazer ele está sobrecarregado com opções e possibilidades. Trazer tudo para um único local, centralizado, onde ele descobre conteúdo, onde ele procura o conteúdo que ele quer assistir, ou que ele quer ouvir, ou, enfim, que ele quer interagir naquele momento. E que ele... Perdão. E trazer uma transição simples entre a busca de um conteúdo ou a descoberta de um novo conteúdo até o momento de consumir. Fazer isso muito simples é muito importante, facilita a vida do consumidor em última instância, que não quer ter trabalho de procurar ou de perder tempo ou de investir tempo em mudar de procurar e mudar de plataformas 2, 3 vezes para encontrar algo que ele gostaria de assistir, que muitas vezes ele nem sabe. Então um modelo de recomendação ajuda muito nisso, está tudo integrado, facilita, porque eu posso recomendar de diferentes origens, e ajudar o cliente na descoberta de novos conteúdos e na busca do próximo conteúdo que ele quer assistir. E complementariedade. Os conteúdos hoje estão cada um na sua plataforma. Então, o cliente vai poder consumir da forma como ele achar. E simplicidade. Tudo concentrado num único local, numa fatura que pode ser única também. Então, ele pode integrar tudo numa solução que agrega, como você mencionou, Ariel, que agrega não só a compra, o pagamento, mas também a experiência como um todo. A integração, a gente já saiu com praticamente todos os aplicativos que estão na Play Store. Então, para citar alguns exemplos, eu sempre me arrependo de começar com os exemplos que eu esqueço de alguém. Mas a gente já está integrado com o YouTube, já tem Amazon Prime, Netflix, HBO Max. Todos eles. Telecine, e eu vou esquecer de alguém que depois vai ficar chateado comigo, então se eu esqueci, me perdoem. Então temos Twitch, Disney Plus, Star Plus, estamos com todos os... Tudo tá o verdadeiro one-stop shopping, né? Essa é a ideia por trás. E o Márcio, vendo isso, qual próximo nós estamos do santo grial do consumo da entrada de TV que a gente chama de apenas HDM1, né? Somente HDM1. Isso é interessante, né? Eu vou até citar um exemplo, né, do que acontece. Acho que na minha casa deve acontecer também com muitas famílias, né? Em casa lá, minha filha ela queria assistir lá o Netflix, né? Daí ela perguntava, pai, qual o HDMI que eu coloco? Daí tinha que colocar em um HDMI. Eu quero assistir agora, eu quero ouvir música, como é que coloca aqui? Então, essa questão do apenas um HDMI, né? Você ter todos os seus serviços, né, concentrados em um HDMI 1, é o que tem acontecido, né, com o Sky Connect, né? Eu agora que eu tenho lá na minha casa lá o Sky Connect, então eu não tenho mais essas perguntas, né? Qual HDMI 1 que eu coloco? Porque você tá vendo tudo ali. Então, quando você quer assistir um jogo... Tem que mudar do controle da TV, do controle do set-top box, não sabe qual controle.
A Exato. gente não tem é mais experta nisso, não? Exato, não tem mais aquele monte de controle que você fica ali na frente, né, procurando. Então, em casa, por exemplo, agora que eu tenho a Sky Connect, eu deixo lá, quer ver filme, já está lá no HDMI 1 da TV. Então, eu quero lá música, Spotify, Deezer, o que for, tá lá. Eu quero lá o HBO. Eu não preciso mais ficar mudando o HDMI 1, né? Agora eu mudo para HDMI 2, aí, mas não está funcionando, não funciona. E aí vem aquelas broncas, né, dos nossos maiores clientes, né, que são os nossos filhos, né, ou esposas ou maridos, né, que ficam reclamando, né. Então, até uma coisa interessante que, né, no produto da Sky, que ele já tem o Chromecast built-in. Então, você também consegue compartilhar a tela do seu celular na TV. Às vezes você quer mostrar alguma coisa, você já consegue fazer esse compartilhamento. E mais uma vez, né, reforçando, como tem um hardware robusto, né, que ele está bem super dimensionado, né, esse produto da Sky. Então, quando a gente precisar adicionar uma coisa nova, ele já está lá, já vai estar pronto, porque ele permite que a gente desenvolva um novo produto, uma nova solicitação que a Sky precise para esse produto. Então, eu acho que assim a gente já está lá, né? Já está lá com nesse santo grau, né? De apenas um HDMI. André, nessa era dos smart speakers, ter essa funcionalidade de voz agora integrada diretamente em um set-top box, significa que para as famílias com essa caixa avançada não há tanta motivação para adquirir um smart speaker independente disso? Na verdade, Ariel, primeiro, os perfis de consumidores são muito distintos, né? E quem tem um smart speaker em casa sempre sente falta de um outro cômodo de ter mais um. Mas acho que cada cômodo com a sua função e vai ter diferentes arranjos dentro da casa. Mas para aquele cômodo onde estiver o Sky Connect, ali tem um smart speaker integrado que pode ser automações residenciais, que pode ligar, desligar a TV, fazer mudar canal, entrar em programação, enfim, trocar de aplicação, dá para fazer muita coisa dentro da casa, para além das funções do set-top box. Mas acho que tem espaço para diferentes aplicações. A ideia de, no HDMI, para além do HDMI 1, na sala ou no quarto, ser a peça central para tudo que for entretenimento e comando de voz. O Márcio, muitas operadoras que estão assistindo agora mesmo a esse evento estão migrando para o redes de fibra com set-top box puros de Android, mas as grandes operadoras como a Sky ou a Claro, que tem serviços legados de TV por assinatura, como a DTH ou como a Cabo. Você acha que os set-top box híbridos como esse, que tem o Android mais o serviço legado, são uma estratégia mais sensata para eles? Sim, nós acreditamos que sim, porque essas operadoras, né, que se usam, né, o serviço, né, de DTH ou de cabo, nós acreditamos que é a melhor solução, né, porque você não vai se desfazer daquela rede, né, de distribuição de TV que você já tem, e você ainda pode agregar a TV linear também nisso daí. Então, tudo que você puder integrar, né, dessa opção de TV, né, com os conteúdos que são baseados em IP, você vai oferecer para o seu usuário uma experiência unificada, né? Então, ele vai ter tudo ali, vai ver tanto a TV por assinatura quanto a opção linear. Então, tudo que você puder ajudar, né, facilitar o cliente final lá que vai estar assistindo, então acho que acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir, tá? Ter um set-top híbrido. André, ¿por qué utilizar
esse set-top box híbrido, ou esse modelo híbrido para aproveitar a operação de DTH é importante para vocês aproveitar o quão importante é para a Sky esse modelo? Então, a gente está em 100% do território nacional. Então, existem diferentes públicos em diferentes localizações do Brasil, com diferentes necessidades. Então, em algumas regiões, então, a gente tem ele tem um PVR integrado, ou seja, se a gente tem uma região com menor acesso à internet de alta velocidade, em que a experiência de streaming não é a mais adequada possível, a gente tem um DVR, o cliente pode montar a sua própria biblioteca, e a gente tem que atender a todos esses diferentes públicos com qualidade e com o serviço que o cliente espera no fim do dia, né? E então ter o satélite ajuda, para além de chegar em qualquer lugar do Brasil, todos os municípios do Brasil têm pelo menos um assinante da Sky, a gente também consegue trazer o melhor da tecnologia do linear, que para os eventos ao vivo, a menor latência, você não tem nada mais chato que você está assistindo um jogo de futebol e o seu vizinho gritar gol na sua frente. Você nem sabe o que está acontecendo, a bola está no meio do campo e o vizinho está gritando gol. Então a gente tem muitas vantagens de ter o satélite como um dos caminhos de levar esse conteúdo para o cliente. Para além das integrações que, obviamente, a gente já faz para integrar e entregar conteúdos VOD e outros formatos. Então, acho que a mescla das duas tecnologias acaba que completa, um serviço complementa o outro e a gente tem uma entrega mais robusta. Eu imagino que esse set-top box avançado será posicionado como produto para o high-end, para um produto premium para dentro de sua base de assinantes. Qual é a taxa de aceitação que você está esperando, André? A gente não costuma divulgar números internos, Ariel, mas assim, o posicionamento desse produto é um produto que integra, que complementa, que traz uma experiência única. Então, sim, ele tem um posicionamento mais premium, mas como toda tecnologia, começa com os early adopters, depois a gente vai trazendo ela para todo mundo. Sempre. Vamos aumentando o escopo dessa tecnologia. De novo, conforme o mercado tiver demanda, conforme tiver necessidade e o cliente estiver ávido por essa inovação. Então, a gente vai começar, obviamente, como um produto mais premium, mas a ideia é sempre maximizar a experiência e trazer isso para todos. Márcio, que dica ou dicas você daria a uma operadora que esteja pensando em lançar um serviço de TV por assinatura baseado na Android TV em termos de especificações técnicas dos set-top boxes ou dispositivos conectados que eles irão implantar, a fim de garantir que versões futuras do sistema operacional Android TV permaneça compatível com o suporte real já da Google? Assim, acreditamos, né, que o principal dessa pergunta, né, o objetivo disso é a longevidade, né? Quanto mais tempo você tiver essa caixa na sua base, né? Então, esses operadores, eles têm que procurar fabricantes que tenham experiência em oferecer a manutenção e uma coisa importante, que são as atualizações de letras, né, do Google, que quando a gente fala, né, as letras do Google, ou então agora os números, né, do Google, né, sempre tem essa atualização do Android. E também a experiência em atualizar as versões, né, de Netflix, né, e outros aplicativos importantes como esse, que eles têm que ser recertificados toda vez que tem uma atualização. Então, quando você tem essa caixa Android, você vai fazer uma atualização dela, seja para mudar a versão do Android que está rodando nela, ou alguma outra nova feature que você implementou lá. Isso, o Netflix, todos os outros aplicativos, eles precisam ser revalidados essa atualização deles, né? Essa certificação.
E isso é algo que é muito importante para os operadores observar. E até para passar um exemplo, né, do que acontece na Technicolor, desde que a gente lançou o nosso primeiro setup com Android, que era o L, né, que já fazem mais de 6 anos Sim. que a gente está rodando, até hoje a gente está fornecendo suporte para essas caixas. Então, isso é algo importante. Então, a dica que a gente dá é certifique-se, né, que o fabricante, que além dele fornecer só fornecer a caixa, né, eu quero uma caixa, está aqui pronto, ele também tem a experiência em manter essas caixas atualizadas, porque você precisa manter essa caixa o mais tempo possível na sua base, né? Se você não atualiza, chega um momento que ela não vai servir para mais nada. Tá? Então, até como dando exemplo do Sky Connect, ela está sendo lançada, ela foi lançada com o Android TV 10. E a gente já tem várias atualizações aí sendo planejadas aí para o futuro, tanto em conjunto com o pessoal da Sky. Oh, André, quais são as etapas que você executou para moldar ou preparar este produto especificamente para o futuro? Algumas etapas foram preparadas aqui para a gente garantir que a gente teria não só um equipamento relevante agora, mas que ele continuasse relevante para frente. Então, acho que a primeira foi hardware, de ter um hardware robusto, um chipset de ponta, um chipset bem capaz de aceitar qualquer atualização para os próximos anos. Memória, enfim, todo o hardware foi dimensionado para ter longevidade. A segunda etapa, é óbvio, a gente colocou Android. O Android TV, ele se atualiza e vai permitir que dentro dessa combinação hardware-software também nos prepare. E a terceira, e muito importante, a gente firmou parceria com muitos players de mercado, principalmente o DirecTV Go, que permite que a gente tenha a experiência de streaming, VOD, integrada dentro do set-top box, mas o DirecTV Go permite que ele leve essa experiência com ele para fora do set-top box e tenha o conteúdo que ele quer assistir de qualquer maneira, em qualquer lugar, na hora que ele quer. Então a gente tem esse trinômio aqui de hardware, software e conteúdo que leva essa caixa para frente, e o que quando surgir a próxima grande inovação, a gente vai estar pronto certamente. Falar de inovação, um feature que é interessante esse upgrade que o mercado está aguardando para o 4K e para HDR, não? Como você vê, Márcio e André, a evolução de 4K no mercado e a possibilidade de HDR? E você acha que em algum momento ele se tornará um recurso padrão no set-top box na América Latina, no Brasil e na América Latina? Como que você vê isso, Márcio? Bom, quando a gente fala em set-top Android TV, que é uma caixa assim que é interativa e é relativamente sofisticada, nós acreditamos sim que o 4K e o HDR eles vão se tornar um recurso padrão. Mas assim, a gente também pensa na outra ponta, né, da balança, onde a gente não tem caixas interativas, né, que a gente vende ainda a caixa low cost, né, ainda isso aí vai continuar por um ano, por alguns anos, né, essas caixas não interativas. Mas para essas novas caixas Android TV, sim, o 4K e HDR serão recursos padrão. André, a Sky e a DirecTV sempre foram como pioneiros no desenvolvimento de melhores qualidades da imagem, não? Como você vê essa evolução para 4K e HDR? A gente está sempre olhando para o que o mercado pede, o que está vindo de inovação e como é que a gente consegue inovar internamente. Essa caixa que foi lançada é um passo. Eu acho que a gente ainda, como disse o Márcio, e eu endosso o que ele falou, acho que a gente ainda vai ter mercados e públicos que isso não será uma necessidade latente agora, talvez para o futuro. Assim como a gente, quando lançamos o HD em 2009, e fizemos um lançamento massivo de canais HD, a gente tinha ainda públicos para o SD e teve uma adoção ao longo de 2, 3 anos. Eu acho que o processo vai se repetir.
A gente vai ter uma adoção mais intensa de uma parte e vamos fazendo a transição ao longo de 2, 3 anos, até isso ser realmente o padrão. E, de novo, mercados públicos, regiões, o Brasil é muito distinto, a gente vai ter ainda muita diferença de hábitos de consumo em diferentes regiões do Brasil. O Brasil ele é lindo e cada Brasil é um mercado em particular, e a gente tem que olhar com esse cuidado, de entender as necessidades de cada mercado. Para finalizar, Márcio, como você vê o futuro da TV por assinatura no Brasil e no mundo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Então, para o vídeo, a gente vê assim que nos próximos anos, né, principalmente para as operadoras, essa questão de agregação de serviços, né, numa única caixa, com uma busca de conteúdo centralizada, a centralização de todos os serviços, acho que isso daí é o que a gente vê como o futuro, né, da TV por assinatura e do entretenimento. E você, André, o que você vê para o futuro? Que você se imagina para o futuro do serviço de TV por assinatura? Eu vejo como, primeiro, volto também no ponto do Márcio, acho que a agregação é importante, conveniência, no fim, é relevância, conveniência e como é que o cliente está vendo valor naquilo que está sendo entregue. Então, acho que facilitar a vida do cliente vai ajudar muito a gente ter mais serviços de uma forma simples, num local único de cobrança e de experiência, como eu já falei, consumo, descoberta. Isso vai trazer relevância no contexto da TV por assinatura. E, de novo, os diferentes mercados. Diferentes públicos, diferentes características. A gente olha para o canal linear e fala, o canal linear é uma playlist. A gente consome tanto no Deezer, no Spotify. Ele é uma playlist curada por alguém olhando para um determinado público. E você ter ainda tem muito, as pessoas têm esse hábito de sentar no sofá, relaxar e receber o conteúdo. Então, é uma combinação de momentos, não só de um público, mas de momentos em que o cliente quer receber passivamente esse conteúdo curado por outro, ou que ele quer ativamente buscar por aquilo que ele quer assistir. Então, essa combinação vai existir e a gente tem que simplificar e transformar isso relevante para a experiência desse cliente e conveniente, simples, de uma forma muito transparente. Bom, muito obrigado a vocês. O tempo do painel acabou. Obrigado pelas reflexões. E desde já convidamos a todos os assistentes para nosso próximo painel. Addressable TV Advertising em OTT e TV por assinatura, que é um tema que a gente não falou aqui, sobre as possibilidades também de Android TV com essa addressable, mas tem mais painéis para conversar isso. Esse próximo painel vai começar ao meio-dia certo. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Um abraço.